informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 12 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Produtores de Mato Grosso do Sul já venderam 40% da safra de milho. INCRA lacrou casas construídas em área da reforma agrária. Conab eleva a projeção de exportações de milho. Exportações de carne de frango sobem 11% no primeiro semestre. E a Conab aumenta a previsão para a safra de grãos para recorde de 240 milhões de toneladas. Operação Zero Estoque Forte Viasul. O pátio está esvaziando. Também com ofertas assim: Ranger XLS 2.2 diesel 4x4 automática a partir de 123.990 à vista. São as últimas unidades com preço promocional. Na Ford Viasul, a ordem é zerar o estoque. Ford Viasul, da compra à manutenção, sempre o melhor para você. Dourados 3416-6000, Ponta Porã 3431-6611, Naviraí 3461-6001. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nada do tempo mudar em Dourados e região nessa sexta-feira. O dia será de sol com algumas nuvens e não chove de jeito nenhum. A temperatura máxima sobe para 31 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores. E agora está produzindo leite sem lactose. Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Laticínios Cambi, 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 143 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 144 à vista. Vaca gorda, R$ 133 no friboi a prazo e a R$ 132 no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 28 e a de soja a 67, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,75 para a venda. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O decreto do governo que regulamentou a concessão de desconto na renegociação de dívidas rurais trará prejuízos para a União. Segundo cálculos do Ministério da Economia, o impacto fiscal com a medida será de até 2 bilhões 130 milhões de reais ao Tesouro Nacional. O destravamento do benefício, que foi articulado pela bancada do Nordeste na Câmara dos Deputados, beneficia produtores com dívidas de até R$ 200 mil nas áreas de abrangência da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. A colheita da segunda safra de milho de Mato Grosso do Sul, a safrinha, deve terminar somente no mês de agosto, segundo projeções da AproSoja-MS. Mas os produtores do estado já negociaram até o início dessa semana aproximadamente 40% do volume antecipadamente, de acordo com dados da Granos Corretora. Frente ao mesmo período do ano passado, quando a quantidade de milho vendido antecipadamente atingiu 32,5%, houve um crescimento nessa safra de 7,7%, conforme dados do boletim Casa Rural da FamaSul. Entre janeiro e junho desse ano, o estado exportou 405.600 toneladas de milho, volume 65,6% superior ao embarcado no mesmo intervalo do ano passado. As receitas cresceram ainda mais, totalizando 71 milhões e 700 mil dólares, aumento de 77,5% na mesma comparação com o primeiro semestre de 2020. Nestes primeiros 6 meses do ano, Mato Grosso do Sul ocupou a 4ª posição no ranking nacional de exportações de milho em receita, com 4,3% do total comercializado pelo país, ficando atrás somente de Mato Grosso, Paraná e do Rio Grande do Sul. Com o apoio da Polícia Federal, equipes do INCRA voltaram a lacrar casas construídas ilegalmente em lotes da reforma agrária no distrito Pana, no município de Nova Alvorada do Sul, na quarta-feira. A interdição foi determinada pelo juiz da 2ª Vara Federal em Dourados. Na ação de reintegração de posse, que tem 27 réus, o juiz determinou a interdição de pelo menos 120 construções inacabadas do lote 1 do assentamento Pana. Anteontem de manhã, técnicos do INCRA e funcionários da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul foram ao local para cercar as casas com fita zebrada e instalar placas proibindo a entrada nos terrenos. Policiais federais acompanharam os trabalhos para garantir a segurança das equipes que cumpriram a determinação judicial. Conforme o INCRA, as casas foram construídas após os assentados venderem os terrenos ilegalmente a terceiros, e são cerca de 460 lotes nessa situação. As exportações de milho do Brasil na safra 2019 foram estimadas ontem em 33 milhões e 500 mil toneladas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, uma elevação de 1,5 milhão de toneladas frente à previsão anterior e em volume bem superior às 23 milhões e 800 mil toneladas de 2018. Em relatório, a CONAB também elevou a projeção para a segunda safra de milho do Brasil, a safrinha, em 2019, para 72 milhões 350 mil toneladas. Em 2018, a chamada safrinha de milho somou 53 milhões 890 mil toneladas. Com isso, a safra total de milho do Brasil deverá alcançar esse ano 98 milhões e 500 mil toneladas. As exportações brasileiras de carne de frango subiram 11% na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal. Nos 6 primeiros meses de 2019, o desempenho dos embarques alcançaram 2 milhões de toneladas contra 1.836.000 enviadas ao exterior no ano passado. Em receita, a alta chegou a 14,9% do período, com mais de 3 bilhões 408 milhões de dólares em vendas nesse ano. A China, principal destino das exportações brasileiras, aumentou suas compras em 22% entre janeiro e junho desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado,
totalizando 257.900 toneladas de frango. Um dos motivos da alta é o surto de peste suína que atinge aquele país e fez os chineses buscarem outras proteínas para suprir a demanda por carne. O frio intenso dos últimos dias deixou produtores rurais de algumas regiões do Brasil com prejuízos por causa das geadas, deixando um estrago enorme para o setor. No Paraná, as temperaturas chegaram a menos 7,1 graus no último final de semana. O gelo se acumulou nas lavouras e as plantações de trigo foram as mais atingidas. O produtor rural José Nazari afirmou que não se lembrava há quantos anos a geada não era tão forte. A expectativa no estado era de uma colheita de mais de 3 milhões de toneladas de trigo, gerando uma receita de 2 bilhões e 400 milhões de reais com essa produção. Mas o frio deverá frustrar a expectativa do maior produtor de trigo do país, o Paraná. Em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, técnicos da Coab estão fazendo um levantamento dos prejuízos, mas só no fim do inverno é que os agricultores vão saber se os pés de café vão reagir aos estragos provocados pela geada. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, elevou ontem a estimativa para a produção brasileira de grãos a 240 milhões e 700 mil toneladas na safra 2018-2019. Se confirmada, será a maior colheita da história, superando as 237 milhões de toneladas apuradas na safra 2016-2017. A área plantada está prevista em 62 milhões e 900 mil hectares, o que representa um aumento de quase 2% em relação à safra passada. No caso da produção de soja, principal produto de exportação do agronegócio brasileiro, houve uma redução de 3,6% na comparação com a última safra, chegando assim a 115 milhões de toneladas. Já a colheita do milho é um dos destaques da temporada. A produção da segunda safra do cereal, a safrinha, deve ser a maior da história, 72 milhões e 400 mil toneladas, crescimento de 32% na comparação com a última safra. A produção total do país, somando as duas safras de milho, está agora estimada em 98 milhões e 500 mil toneladas. Alimentos básicos da mesa do brasileiro, o arroz e feijão, vivem situações opostas na safra 2019. O arroz tem produção estimada em 10 milhões e 400 mil toneladas, 13,6% menor que a obtida em 2018, devido às reduções ocorridas nos principais estados produtores. No caso do feijão, o clima favorável contribuiu para uma produção de 1 milhão e 300 mil toneladas do feijão na segunda safra, 7% acima da anterior. E a terceira safra, com plantio finalizado em meados de julho, deverá ter produção de 721.500 toneladas, 17,5% superior ao volume já produzido em 2018. A primeira safra de feijão, até o momento, foi a única que teve queda de 22,5%. A Prefeitura de Itaquiraí, após diversas ações de recuperação de estradas rurais, está conseguindo manter a malha viária municipal em boas condições de tráfego. Em vários trechos das regiões dos assentamentos Santo Antônio, Foz do Rio Amambai, Sul Bonito, Represa e Tamacavi, as estradas estão em ótimas condições, garantiu o secretário municipal de obras, José Carlos Louro, o Carlão. Ao mesmo tempo em que vistoriava as estradas, uma empreiteira contratada pela Prefeitura mantinha serviços de recuperação, combate à erosão, com a construção de bacias para captação de águas da chuva, diminuição de enxurradas e nivelamento de estradas no assentamento Itaquiraí, na região conhecida como Brigada do Jacó, e no assentamento Santo Antônio, na região conhecida como MST. A mesma empreiteira já havia feito serviço semelhante no assentamento Foz do Rio Amambai. De janeiro a junho foram exportadas 828.700 toneladas de carne bovina, gerando faturamento de 3 bilhões e 100 milhões de dólares para os exportadores brasileiros. A China continua sendo a principal importadora de carne bovina do Brasil.
A cooperativa Canda, com 54 anos de existência, oferece uma completa linha de adubos, sementes e defensivos agrícolas para sua melhor colheita. A Canda tem tudo que a sua propriedade necessita para o dia a dia, com assistência técnica especializada presente no campo. Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa. E na Canda, você tem qualidade em vacinas com maior variedade de produtos para o seu rebanho. Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa, ganhe um brinde. Canda, Marcelino Pires 5285, Vila Industrial. Telefone 3416-4900. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Em defesa do Fundo Amazônia, deputados articulam convocação de ministro do Meio Ambiente. Deputados articulam um movimento pela manutenção do Fundo Amazônia e convocação do ministro do Meio Ambiente. Nesta quarta-feira, Ricardo Salles deveria explicar à Comissão de Meio Ambiente da Câmara as alterações do Comitê Orientador do Fundo e as críticas que ele vem fazendo à gestão da principal fonte de financiamento a projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia. Diante da ausência do ministro, o organizador do debate, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, sugeriu uma convocação, possivelmente para uma reunião conjunta com a Comissão da Amazônia. Nós estamos há um mês com esse convite aprovado. Vamos batalhar para que ele venha aqui, nem que seja por convocação, porque tem que prestar esclarecimento e explicar que tipo de negociação que está fazendo de forma assodada. Nós já corremos o risco de perder este fundo, porque no último ano o desmatamento na Amazônia já aumentou 88%. O Fundo da Amazônia foi criado em 2008 e já recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais em doações voluntárias. 94% vindas do governo da Noruega, 5,7% da Alemanha e 0,5% da Petrobras. Até dezembro do ano passado, esses recursos apoiaram 190 unidades de conservação, 687 missões de fiscalização ambiental e 162 mil pessoas em atividades produtivas sustentáveis. Em defesa do fundo, vários deputados articulam manifestos e ações conjuntas das comissões e frentes parlamentares ligadas ao bioma amazônico. Haverá reuniões com os embaixadores da Noruega e da Alemanha, além de mobilização dos governadores, como informou o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Estamos em articulação com os governadores da Amazônia, que eles também reajam. Agora não podemos desvirtuar os objetivos do fundo. Uma das ideias do ministro Ricardo Salles, muito criticada na audiência da Comissão de Meio Ambiente, é a possibilidade de uso dos recursos do Fundo Amazônia para indenizar os processos de desapropriação de terras no bioma. Dirigente da coordenação das organizações indígenas da Amazônia, Kleber Caripuna, também rebateu os comentários do ministro sobre supostas irregularidades das ONGs quanto ao uso de recursos do fundo. O que de fato foi apurado diretamente e colocar aqui pra gente números claros e não ficar em ilações dizendo que projetos com ONGs são projetos que não foram bem executados. Não foram bem executados, mas por que foram? A auditoria aprovaram. Inclusive de auditoria do Tribunal de Contas da União. E o Fundo Amazônia está até hoje paralisado. Vários projetos que foram aprovados, esses processos todos estão paralisados. Outra ONG, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, mostrou que dos R$1.800.000 de recursos do Fundo Amazônia distribuídos até dezembro do ano passado, 60% foram aplicados em projetos de União, estados e municípios, enquanto apenas 38% destinaram-se às ações das ONGs. A Confederação Nacional da Indústria, que faz parte de um dos comitês do Fundo Amazônia, também saiu em defesa desse instrumento de financiamento de projetos socioambientais. Gerente de sustentabilidade da CNI, Mário Cardoso, garantiu que os recursos do fundo são geridos pelo BNDES como se fossem recursos públicos. Tem uma regra diferenciada dentro do BNDES para projetos do Fundo Amazônia. Então, mesmo zelo com o recurso público é feito com os projetos do Fundo Amazônia também, apesar do dinheiro ser de doação. Os debatedores admitem aperfeiçoamentos na governança do Fundo Amazônia, como a melhoria nos indicadores de resultado, ajustes em projetos de baixa execução física e financeira e rapidez nos processos de aprovação de projetos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura,
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro na segunda-feira, às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.